Fala galera, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Bora dar sequência em mais uma live, fazer um conteúdo aqui bacana. Hoje eu vou falar com uma das minhas maiores referências. Quem me conhece sabe o quanto que eu sou apaixonado no conteúdo desse cara, o quanto que o conteúdo desse cara já interferiu na minha vida profissional e tudo mais. Então é uma honra mesmo, um prazer estar aqui falando dele. Mas antes, deixa eu ver quem é que tá aqui. Jana já tá online, Wesley online, tem uma galera aqui já, Luiz Fernando. Bora, deixa eu já mandar também um convite aqui pro Maurício e eu já falo um pouquinho mais dele também. Deixa eu pegar aqui. Tá, beleza. Peraí que não foi. Maurício. Perfeito. Beleza, mandei Maurício, assim que você ver aí já entra. O Derek tá aqui, meu parceiro, meu sócio, o cara que me apoia nessas loucuras aqui. Chegou o cara! Fala aí, garoto! Fala, Maurício, tudo bem? Me escuta legal? Tudo ótimo, perfeito. Pô, Maravilha perfeito. falar contigo, irmão. Cara, eu tô tremendo aqui, vou mentir não. Você sabe o quanto que eu sou teu fã, então eu tô aqui realizando um sonho e ao mesmo tempo, cara, extremamente desafiado com isso tudo aqui, com isso que a gente vai fazer hoje. E eu queria começar te apresentando pra galera, posso? Bom, Fica à vontade. Maurício Benvenuti, um cara que ganhou relevância com a expansão da XP, foi um cara dos responsáveis pela XP. Hoje é sócio da Starts, uma escola global de tecnologia e inovação. Escritor, palestrante, pai de família, cara, investidor, tanta coisa que você é. A minha maior referência quando a gente fala de negócios, então você sabe que a admiração é real. Desde a primeira foto da D3B foi numa palestra sua. Então, conta um pouquinho quem é você para a galera, que eu acabo ficando muito meio perdido aqui. Então, conta um pouquinho para a galera quem que é o Maurício. E aí a gente começa a falar de inovação, que é o bate-papo que a gente vai fazer aqui hoje. Fechado? Assim, muito obrigado pelas palavras, agradeço demais pela oportunidade de estar aqui. Eu sou um inconformado com o universo de, de possibilidades e com a capacidade que hoje as pessoas possuem de, usando ferramentas distintas, diferentes, não comuns, não tradicionais, o quanto hoje existe de possibilidades para você trilhar caminhos que não necessariamente são os caminhos que foram trilhados até aqui. Eu digo sou inconformado no sentido de, sabe quando alguém fala para mim que não dá, que não pode, que é inimaginável, é impossível alguma coisa? Eu sou inconformado com esse tipo de comentário e de afirmação, porque na minha visão a gente vive hoje uma fronteira que está abrindo espaços para coisas que eram completamente inimagináveis há pouco tempo atrás. Então, se fosse colocar quem é Maurício, pô, eu diria que eu sou um caçador e um entusiasta dessas ações, dessas atividades, dessas tarefas, desses caminhos não comuns, não tradicionais, não usuais, que na minha visão estão cada vez mais possíveis para qualquer cidadão ou cidadã comum nos dias de hoje. Cara, isso é tão real, é tão Maurício, que até o jeito que a gente se conheceu foi assim, né? Começou num negócio muito nada a ver no Instagram, numa conversa, de repente tava no WhatsApp, de repente falei, cara, é você mesmo, achei que era algum suporte, uma coisa. Fomos conversando, de repente se conhecemos pessoalmente, hoje a gente conversa sobre negócio, cara, é surreal, e hoje eu tô fazendo uma live com você. Mas Meu hoje... velho, desculpa. passei a te admirar demais, os teus sócios, a tua empresa, o trabalho que você realiza. Velho, o que vocês fazem realmente fantástico. Pô, parabéns por toda a trajetória que vocês já construíram e certamente vão construir ainda mais daqui para frente. Tá. Agora então vou tirar o fã aqui, vou começar a falar um pouquinho de negócio. Vamos lá? Na verdade, Bora. eu quero falar de inovação. Cara, você sabe, toda vez que a gente fala de Maurício Benvenuti, vem inovação, a gente já falou disso outras vezes. Falou Benvenuti, vem inovação. Vou dar um pitaco do que eu considero inovação. Se eu estiver falando besteira, você já começa a me bater aqui, beleza? Para mim, Douglas, inovação não é muito do que as pessoas pensam. Quando a gente fala de inovação, a gente pensa em carro voando, aquelas coisas, aquele monte de coisa meio surreal. Para mim, inovação é resolver um problema de forma diferente. Às vezes eu tenho um problema que eu resolvo ele da mesma forma há 30 anos, tudo bem. Mas inovar é, de repente, fazer uma nova forma de resolver aquele problema. Soluções simples também resolvem, também é inovação. Faz sentido o que eu estou falando? Começa por aí ou você acha que não? Demais. Assim, o textbook definition, a definição do livro-texto do que é inovação é uma invenção que pode ser comercializada. Esse é o conceito clássico de inovação. É você criar, é você inventar alguma coisa que você consegue
monetizar essa coisa, né? Esse é o conceito de inovação. Sim, inovação é você construir um foguete e popular um outro planeta. Inovação é, sim, você fazer coisas incríveis que transformam de uma maneira a vida da humanidade. Sim, é um tipo de inovação. Mas, se a gente for pegar nos últimos 15 anos, na última década e meia, as grandes inovações que mudaram de uma forma significativa a vida de nós, da sociedade, da população de uma forma geral, não tem tecnologia de foguete envolvido. O que eu quero dizer? As grandes inovações que mudaram nos últimos 15 anos a vida de todos nós, a minha, a sua, a de você que está aqui nos assistindo, são inovações simples, que se preocuparam em quê? Se preocuparam em analisar uma jornada de um cliente numa determinada indústria, de analisar as dores dessa jornada e de, para cada dor, resolver. Legal. Então, na minha visão, as inovações incríveis que a gente vê Elon Musk fazendo, sim, são inovações, e maravilha que tem seres humanos que pensam dessa forma, porque isso eleva a nossa barra enquanto humanidade, maravilha, mas as inovações pequenas do dia a dia, as soluções para as dores que eu, você, que nós vivenciamos naquilo que fazemos todos os santos dias, para mim, essa essa que de fato ela se torna prática e executável para qualquer pessoa que habita esse planeta. Legal, sensacional. A gente vê vários cases disso, né? Por exemplo, o WhatsApp, uma comunicação mais rápida e eficiente, foi um desses casos, nada de surreal, uma comunicação que já existia de alguma forma, só deixaram mais prático, mais realmente efetivo. Eu não quero usar o exemplo do Uber, mas é que é muito fácil, né? Você continua tendo que chamar um carro, você continua tendo que entrar nele, você continua tendo que se transportar, pagar e sair. Mas o que o Uber fez e as demais ferramentas depois de ride-sharing fizeram foi, eu continuo tendo essa mesma jornada, né? Só que agora as dores que existiam, elas foram resolvidas. Né? Eu chamo o táxi, chamava, né? Pô, será que ele está perto? Será que está longe? Pô, agora eu consigo acompanhar. Se ele está 3 minutos, 1 minuto, está chegando, está perto. Poxa, eu tenho. Quem aqui, quando pegou um táxi alguma vez, foi pagar com dinheiro, o taxista não tinha troco, e aí teve que sair do táxi e bater no comércio para ver se tinha nota? A gente continua tendo que pagar pelo Uber, só que essa dor foi resolvida. Então, é um exemplo que já é um pouco batido, mas exemplifica muito bem essas pequenas dores que foram resolvidas por empresas como, exemplo, o Uber. Um outro negócio que eu admiro muito em você, por exemplo, eu sei que você não gosta de se considerar privilegiado ou de sorte, é realmente autorresponsabilidade, né? Você está em 2 marcos da história, se você pegar. Você estava no Vale do Silício na época de 2015, naquela ideia de inovação, inteligência artificial, tudo aquilo acontecendo, você pegou aquilo muito quente. Beleza. E agora, você também fez uma transição, que você foi para Miami, onde está acontecendo uma nova revolução, um novo Vale do Silício, vamos dizer assim, onde está acontecendo muita coisa também que vai impactar muito no globo todo, sabe? A gente sabe que vai ser coisas que estão já acontecendo surreais. Eu sei que, como você vê isso? É de propósito? Você está se planejando para isso? Você busca estar onde está acontecendo? Ou simplesmente a tua vida foi acontecendo isso também? 2015, essa é uma excelente pergunta. 2015, quando eu cheguei no Vale, uma das primeiras palestras que eu assisti num evento que eu fui, um dos palestrantes falou o seguinte: inteligência artificial é passado. Aí 2015, caramba, cara, se isso é passado, o que é passado de fato? Porque inteligência artificial, eu estava começando a se falar sobre isso. Então, o ponto é, enfim, o que havia por trás daquela afirmação era as empresas de tecnologia do Vale do Silício, elas já tinham entendido naquela época que o mundo ia caminhar para dados cada vez mais serem usados na tomada de decisão das empresas, que o comportamento de consumo das pessoas ia cada vez mais ser conduzido por algoritmos baseados em AI. Ou seja, para você se manter competitivo nesse cenário, você já tem que ser pressuposto isso aqui tem que guiar de alguma forma as decisões do nosso negócio. Então, por isso já era passado. E depois a gente viu que virou AI. Praticamente hoje, tudo, não sei se você que está nos vendo aqui, mas tudo que você faz praticamente hoje no teu celular tem AI envolvido. Em todos os praticamente aplicativos que você utiliza. E agora, aqui em Miami,
Eu cheguei aqui em janeiro. Em março teve um evento, o NFT Conference, o maior evento de NFTs que aconteceu aqui em Miami. E aí, 2022, os speakers já compravam NFTs em 2016, 2000. Quando eu estava lá no Vale escutando que inteligência artificial era passado, os caras estavam comprando NFTs que ano passado que começou a se falar sobre isso. Então, eu não sei se é coincidência ou não, mas eu acho que o ponto é, a gente tende a questionar, assim, o novo, geralmente, é muito mais fácil a gente questionar, a gente colocar problema, por quê? Porque a gente analisa o novo com base no nosso olhar, no nosso paradigma, nas nossas verdades, então, muitas vezes ele não casa, e é por isso que muitas pessoas tardam em realizar movimentos, demoram em tomar algumas decisões, mas o que eu vejo hoje é, a gente está na fronteira dessa nova internet, da Web3, que está vindo com muita força, e as tecnologias da Web3, cripto, NFTs, a tokenização das coisas, isso está criando um mercado completamente novo, que para cada um de nós aqui que se preocupa com algo, eu investiria algum tempo da minha vida considerável estudando cada uma dessas tecnologias. Lembrando que, se você tem mais de 30 anos, você é minoria nesse planeta. Mais de 50% da população mundial tem menos de 30 anos, e essa galera com menos de 30 anos vem com conceitos muito diferentes em relação à privacidade, em relação a user experience, em relação o que é segurança no conceito da internet como um todo. Então, e tudo isso converge para esse movimento metaverso, Web3. Então, eu acredito que a gente está num momento muito especial da nossa evolução, porque o que tende a acontecer nos próximos anos vai abrir um universo de possibilidades inimagináveis. E para a gente tentar mensurar isso, por exemplo, conversando com a minha galera aqui hoje, que a gente ia fazer a live, a gente viu, por exemplo, que, beleza, ativos digitais a gente fala de fato de Miami e tal e tudo mais. A gente viu que o prefeito recebe por Bitcoin. A gente viu que eles querem receber, o governador da Flórida quer receber os impostos por criptomoeda. Pra gente, igual, não é questionando ou não, parece tão distante. É real mesmo o quanto que já está acontecendo aí? Ou é, de repente, apenas só nesse polo dessa movimentação? Dá para ter uma previsibilidade de rapidez disso? Você acha que ainda não? Ou já está acontecendo mais do que a gente imagina e agora que a gente está começando a ver, na verdade? Demais, só não vê que não quer. Primeiro, quem ainda acha que NFTs são figurinhas digitais, reveja seus conceitos, porque possivelmente as NFTs vão fazer parte da sua vida muito em breve, não como figurinhas, mas como tokens que você vai utilizar na vida real para alguma coisa. A gente teve um evento, uma conferência agora em Minneapolis, há cerca de 2 meses atrás, foram quase 20 mil pessoas na conferência, onde só teve acesso à conferência quem tinha uma NFT, o ingresso da conferência foi uma NFT. A gente teve um restaurante que foi lançado esse ano em Nova York, chamado Fly Fish, que é um japonês, que foi lançado esse ano em Nova York, mas vai abrir ano que vem, que ele fez a captação toda de recursos para construir o restaurante usando a venda de memberships para o restaurante, e toda a venda foi feita via NFTs. A gente está, ou seja, a gente existe, o ponto aqui é o seguinte, existe hoje uma infraestrutura tecnológica acessível e disponível e pronta para qualquer um. Que assim, tem empresas e pessoas que estão usando essa infraestrutura que você, Douglas, que eu, que cada um de nós, pobres mortais aqui, a gente tem acesso para usar. Existe uma estrutura hoje tecnológica disponível para a gente usar, para a gente usufruir, para a gente construir soluções em cima disso, que está baseado nos princípios da Web3, e que hoje tem empresas cada vez mais fazendo uso disso e criando relações entre ela, a empresa, e o seu consumidor baseado nesses princípios. Então, os movimentos eles são cada vez maiores, são cada vez mais frequentes, são várias empresas hoje criando ações para engajar com o seu público na Web3. Eu estava há 3 semanas atrás no Vale, junto com a head da área de inovação da Ambev, do Beer Garage da Ambev, que fica no Vale, e ela está falando, eles fizeram uma campanha com a Stella
onde você eram cavalos da Stella que você comprava o token via NFT e com aquele token, com aquele NFT, você podia disputar a corrida de cavalo no metaverso. Olha só, a Stella, a Bembev, fazendo uma ação para engajar com o seu público, usando uma das suas marcas, que é a Stella, fazendo um card de um cavalo. E esse cavalo você podia disputar corrida e podia apostar, enfim, você tem as corridas de cavalo no metaverso. Olha que maluco. Mas enfim, são empresas que estão fazendo ações para engajar com o seu público. Então, acho que existe um mundo de possibilidades a serem exploradas e que, conectadas com o mundo real, que várias empresas já estão realizando. E, de novo, acho que assim, é hora da gente quebrar um pouco os nossos paradigmas e verdades e se abrir para o novo, porque tem muita coisa legal que pode ser feita por aí. Isso é muito louco, né, Maurício? A gente está falando de descentralização, né? A gente está falando de democratização de economia e democratização da internet também, de certa forma. Quando a gente fala de Web 3.0, quando a gente vem falar de NFT, a gente falando de tudo isso, de blockchain. Cara, tem muita coisa acontecendo. Você consegue dar uma enxugada nisso também para a galera entender? Porque também não dá para falar um pouco de tudo, mas, sei lá, o que a gente olha primeiro agora? Por exemplo, um empresário aqui brasileiro, qual que é a primeira dica? Para onde é o primeiro lugar que eu olho urgente? Eu acho que assim, o primeiro ponto, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Para mim, é o primeiro ponto de tudo, que é o meu conselho para todo mundo que está aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está aqui nos assistindo. Se fala muito em metaverso, mas a minha pergunta para você que está nos assistindo aqui é a seguinte: você já entrou no metaverso, qualquer um que seja, no metaverso do Meta, que é o do antigo Facebook, ou no Decentraland, que é o mais conhecido do mundo hoje, que é o principal metaverso que existe. Existe hoje uma corrida para se definir qual vai ser o metaverso que as pessoas mais vão usar. Assim como tem várias redes sociais, tem Facebook, tem Instagram, tem Snapchat, tem Twitter, existe uma corrida, qual vai ser o metaverso mais popular. Microsoft tem o seu próprio metaverso. Minha pergunta é, você já entrou no metaverso? Se você já entrou, escreve sim. Se você não entrou ainda, escreve não. Só para ter um termômetro aqui, porque o que eu vejo, sabe, Douglas, muita gente fazendo comentários sobre o metaverso, se pode, se não pode, se é benéfico ou maléfico para a sociedade. Mas, meu amigo, você já entrou lá. Você já teve essa experiência? Pra você ter uma ideia, eu que trabalho com tecnologia, nunca entrei, nunca tive oportunidade de entrar. Cara, não teve um sim aqui até agora. Aí, ó, apareceu o primeiro sim. Teve um. Segundo, agora o segundo. Não. Então, o ponto assim, acho que por onde começar? O meu conselho aqui, se eu pudesse dar os meus centavos de conselho, assim, essa noite, assim que terminar essa live, vai ter várias partidas de futebol hoje na TV. Eu sei que no Brasil aí tá cheio, tem Flamengo e Corinthians, sabe? Aproveita durante a partida de futebol, vai lá, cria uma conta na Meta, para você entrar, cria o teu avatar, vai no Decentraland. Decentraland, para mim, é um dos mais bacanas, são os argentinos que criaram. E, assim, entra lá e vive isso, sabe? Vive, ao invés de dar a sua opinião baseada no que você lê e tal, vive. Vai lá, cria o teu avatar, entra, vivencia a comunidade, entra num bar lá do metaverso, sabe? Tem essa experiência. Acho que tudo começa por aí. E a partir daí você começa. O mundo de possibilidades possivelmente vai se abrir. Ô Maurício, a ideia da live aqui para mim também, eu sempre quero de alguma forma dar clareza para quem está assistindo, pensando um pouco nos meus clientes também, no empresário e tal. Uma comparação que eu vou fazer, se for besta, você realmente me fala, eu sempre fico com a impressão, por exemplo, quando eu vou comparar o mercado americano com o mercado brasileiro, eu vejo que os caras têm uma tendência a teste muito grande. Os caras testam e não se frustram tanto com o que dá errado. E a grande dificuldade nossa aqui na D3B, de fato, quando eu atendo um cliente, quando eu quero tentar algo novo, é convencer ele que o que ele faz há 20 anos deu certo, não significa que vai dar certo mais 10, 20 anos. A gente tem uma dificuldade imensa para impor teste, para impor coisas novas, para fazer algo do tipo. Realmente bate isso que eu estou falando, ou estou falando só de ambiente do Instagram, que realmente vai lá, testou, não deu certo, muda, outras coisas, empresas gigantescas são muitos testes, ou realmente o empresário aí, o cara que de fato faz a roda girar também é mais acessível a teste do mais ou não? Demais, até porque nunca foi tão simples e tão prático você fazer testes e rapidamente você conseguir ter um cheiro, um tempero, se aquela tua linha de raciocínio ela está sendo aceita pelo mercado ou não.
A gente tem hoje inúmeras... Poxa, o livro Startup Enxuta, Lean Startup, é uma aula de... Isso que o livro foi escrito lá atrás, lá, sei lá, acho que há 8, 10 anos atrás. Ele já ensinava lá atrás como você criar uma empresa fazendo teste A, B, C, D, E, usando ferramentas para encontrar o Product Market Fit, para você encontrar mercado para o seu produto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui que funciona até hoje. Assim, as coisas simples da vida, elas não mudam. Por exemplo, você quer lançar essa água aqui, vou lançar no mercado. Você não sabe se essa água aqui, se as pessoas vão gostar, se não vão gostar, você não sabe se o bottle aqui o formato é esse, não é? Sabe o que você faz? Você pode fazer o seguinte, você pode criar uma landing page, nessa landing page, que é um site, né, que você faz em 30 minutos no Wix, lá um gratuito, você coloca lá os benefícios dessa água, porque essa água tem um pH não sei do que, é uma garrafa que o teu pegar nela é muito mais confortável, você coloca tudo que vai mudar na sua vida, você consumindo essa água aqui todos os dias, e no final lá você coloca, poxa, quero comprar, botão, ou quero ser o primeiro a comprar, quero estar no grupo do pré-venda, sei lá. Aí você pega o teu Facebook e Instagram e divulga, e aí vocês sabem fazer muito bem isso, né, como empresa, vocês vão lá e divulgam, coloca lá R$500, R$1.000, R$2.000 aí, e divulga esse negócio. E aí vocês vão ver, opa, quantas pessoas clicaram e leram esse negócio e viram, ou seja, quantas pessoas acessaram essa landing versus quantas pessoas clicaram em quero ser um consumidor, ou quero estar na lista do primeiro. Só aí você já vai ter um termômetro. Cara, olha o que eu estou fazendo aqui, que eu estou falando. Estamos pensando em lançar uma água no mercado. Antes de lançar a água, eu estou fazendo um teste simples. Maurício, mas isso vai te dar real? Não, não vai dar real. Mas, cara, vai te dar um tempero. Cara, se 5.000 pessoas abriram o teu site e nenhuma clicou, meu amigo, pensa um pouquinho. Por quê? Porque você tá gerando um fluxo enorme para esse produto, mas, cara, ninguém está querendo comprar. Então, olha como pode ser, assim, hoje em dia, isso é um exemplo. São inúmeras formas hoje em dia que existem para se fazer testes, e eu acredito que a gestão ágil, que se fala tanto nos dias de hoje, entrou com muita força no universo corporativo, e grandes empresas cada vez mais utilizam dessas metodologias ágeis, rápidas e dinâmicas para testar a colocação dos seus produtos no mercado. Ô Maurício, quando a gente fala de inovação também, a gente sabe que a gente tem grandes oportunidades nas crises, né? Esse dia você colocou um conteúdo, cara, sensacional, onde você falou, cara, olha quanta coisa está acontecendo. A gente está falando de guerra na Ucrânia, a gente está falando de eleição, a gente está falando de possível recessão econômica, a gente está falando de tanta coisa que a gente tem que ficar atento. Por exemplo, a minha empresa, ela se destacou, ela cresceu numa pandemia. Foi a oportunidade que a gente teve, lógico, muita coisa ruim acontecendo, mas empresarialmente foi a oportunidade que eu tive de me destacar. E foi ali que a gente fez algo diferente de outras agências e a gente cresceu. Então, estar atento a tudo isso que está acontecendo também é uma forma de inovar ou antecipar o problema. Cara, eu estou vendo para onde está indo, não é para todo mundo ficar desesperado, mas é para sempre ficar atento e estar sempre muito esperto, porque na crise vai aparecer oportunidades também. Foi um conteúdo que você colocou e eu também ia até puxar. Olha a oportunidade que a gente vai ter nos próximos anos. Você deixou bem claro também que 50% da população tem menos de 30 anos. Olha que loucura isso, cara. Olha como vai ser os negócios nos próximos anos. Eu acabei pensando, falei, cara, eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses. Quando ele está assistindo o YouTube, passa os 5 segundos que ele não consegue pular, ele fica bravíssimo. Imagina como que vai ser a propaganda logo, logo. Imagina se ele vai ter condição de assistir uma sessão da tarde, que ele fica 20 minutos de propaganda e 5 de filme, sabe? Olha a loucura que tá, olha para onde a gente está caminhando, mas olha o tanto de oportunidade que está vindo com tudo isso também. Jamais quero desmerecer os efeitos colaterais de uma crise. Geralmente são econômicos, são atrelados à saúde, obviamente, mas, em geral, crises são momentos transformacionais que mudam o rumo de indústrias inteiras. Em geral, as coisas, o jogo muda na tempestade, no furacão. É aí que as coisas mudam. É por isso que eu digo que a grande fundação de uma carreira são os períodos de crise. Assim, as crises, as adversidades, as dificuldades, elas representam o período de grande fundação e alicerce da construção de uma carreira. Porque essas são as grandes oportunidades. Vou te falar, quando a pandemia começou em 2020, de novo,
com todo o respeito à questão da saúde envolvida, mas eu passei a levantar mais cedo, a dormir mais tarde, a trabalhar mais, porque esse é um dos raros momentos que a vida oferece para você, né, transformar alguma coisa. Olha só, a Uber e a Airbnb nasceram quando? 2008, no olho da crise do sistema financeiro do subprime. As pessoas com água no pescoço, né, não tendo, começaram a, opa, e se eu alugasse uma parte da minha casa para ter uma renda? E se eu fizesse um bico aqui? Nasce ride sharing, nasce aí a sharing economy, a economia compartilhada. Nasceu no olho do furacão da crise de 2008. A Segunda Guerra Mundial colocou as mulheres no mercado de trabalho, porque os seus maridos foram para os campos de batalha e elas tiveram que assumir as atividades dos seus maridos, e foi um marco, mudou a história para sempre. Então, o ponto é, as Torres Gêmeas criou toda essa indústria aeroespacial, com os aeroportos, com os meios de segurança, né? Quem viajava antes da queda das Torres Gêmeas, e agora mudou completamente. Então, o ponto é, e com a pandemia não é diferente. O mundo pós-pandemia não vai ser o mesmo do que era em 2019. Então, esses períodos, eles de crise, de turbulências, de contratempos, são períodos que mudam a história das coisas. E a grande maioria das pessoas, em períodos assim, tende a se contrair, a se retrair, né? Tende a se preservar. É claro, eu tenho que ter um planejamento para preservar a minha família, mas, cara, é nesses momentos que você tem que ir para a ofensiva. É nesses momentos que você tem que manter, por isso que eu falo equilíbrio e curiosidade. Equilíbrio para você não reagir baseado nas suas emoções, cara, e curiosidade para quê? Para você ir para frente, pensar em coisas novas, pensar em alternativas, pensar em formas, aumentar o teu leque de opções. Né? Então, e a gente está vivendo um período muito, assim, né, juros altos, inflação correndo o poder de compra das pessoas, eleições vindo aí, guerra na Ucrânia, risco de uma recessão global, né, tem tanta coisa acontecendo que esses 6 meses até o final do ano vai ser um período onde o quê? O inesperado pode acontecer. Eu diria o seguinte aqui, para todo mundo que está aqui, assim, o inesperado, situações inesperadas, a gente precisa cada vez mais estar preparado, porque a tendência é, nesse mundo em alta velocidade, cada vez mais o inesperado fazer parte das nossas vidas. Maurício, você sabe que eu amo teu conteúdo, que eu sou apaixonado, e outro dia você abordou um negócio que faz muito parte da nossa realidade, principalmente da galera da minha idade, da minha geração. Você estava tocando no assunto de paciência, cara. Hoje a gente vê muita frustração também da galera que vai empreender, o mercado de trabalho, o cara entrou e tudo mais. Você vê que o cara não tem mais aquela paciência de, cara, você plantar, demora para colher. Você até usou um exemplo que as coisas boas, um jardim demora para florescer e assim por diante, várias coisas do tipo. E não é mentira. Só que a gente vê também que foi colocado às vezes como às vezes o próprio marketing digital que eu faço parte foi colocado como se fosse tudo muito fácil. Ganhe dinheiro rápido, fique milionário rápido. E as pessoas estão seguindo a exceção, se baseando numa exceção. São pouquíssimas pessoas que se despontaram, que ficaram milionários, que teve tudo muito rápido. A maior parte das pessoas ainda trabalham muito, tem que fazer muita coisa, se dedicar muitas horas de estudo, muita coisa. Eu vejo também muita frustração da galera, principalmente da minha idade, que achou que ia ser mais fácil, tanto entrando na empresa, tanto quando eu vejo no mercado de trabalho, quanto que eu vejo empreendendo também. Faz sentido isso pra você também, cara? Tá demais. Assim, demais, muito. Em 2014, eu conheci o Parreira, o nosso técnico do Tetra. Ele palestrou num evento nosso na XP na época, e foi um pouquinho antes da Copa do Brasil. E uma conversa que eu tive com ele, ele falou, Parreira, na época, eu não sei hoje, porque eu não tenho mais contato com ele, mas na época ele falou, ele é meio que um mentor, assim, para os jovens jogadores de futebol no Brasil, né, se tem muitas consultas com ele, e ele falava, o principal problema do jovem atleta é, cara, com 16, 17 anos, cara, já querer sentar na janelinha, cara, e já querer ter título de superstar, e querer pular etapas, e querer, assim, não existe atalho. Cara, nessa vida não tem atalho. Se você que está aqui comprou um curso, a Fórmula Mágica do Sucesso no final de semana, cara, você rasgou dinheiro, cara, porque não existe, cara. Assim, o que existe é trabalho, dedicação, é esforço, cara, e isso leva tempo. Às vezes alguém fala assim pra mim, pô, o fulano de tal tá bombando. Cara, eu vou ver o fulano de tal. Meu amigo, cara, esse cara aqui tá 12, 13, 15 anos ralando pra cá, você me dizer que o cara tá bombando, cara. Cara, o cara tá bombando porque o cara tá há 15 anos construindo uma história, construindo algo, cara, e põe ele. Então a paciência, eu acho que é um dos temas
mais importantes num processo de construção de qualquer coisa, seja de um negócio, de um projeto, de uma carreira, mas ele é muito pouco comentado. Acho que existe e o Brasil é um país muito imediatista, né, onde você tem que ficar rico até o Natal, você tem que ganhar dinheiro até o Carnaval, você tem que, né, fica assim, as coisas duradouras, elas levam tempo. Projetos fortes e sólidos demoram para serem construídos. Não existe overnight success, né? Sucesso da noite para o dia. Não existe mágica. Então, a paciência, para mim, é um ingrediente fundamental no processo de construção de qualquer coisa. Você acabou usando o exemplo dos caras, tipo assim, o cara tá bombando, tal, na internet e tudo mais. A gente tá num projeto junto, a gente viu o quanto que é complexo até quem realmente vive de conteúdo. O cara acha que ele vai lá e faz alguns videozinhos e tá tudo certo, né? O quanto é complexo, o quanto tem que ter uma estrutura, o quanto tem que se pensar. Nada é fácil, nada. Até esse cara que de repente bombou rapidamente na internet, ou que às vezes tá igual o Whindersson Nunes, tá lá há 15 anos fazendo negócio e agora que estourou e tal. Cara, também tem que ser valorizado. A gente também não sabe o tanto que dedicou. A gente tem que parar de alguma forma romantizar isso também, né, Maurício? Não, assim, eu vou dar 2 exemplos aqui de pessoas celebridades, mas porque todo mundo conhece. Eu adoro muito ver documentários de pessoas que se sobressaem. Mas você pega, por exemplo, o documentário do Jordan, que saiu no Netflix, o Michael Jordan, o maior atleta do basquete de todos os tempos. Cara, o cara treinava pra caramba, cara. Assim, os técnicos falavam que o cara saiu para ir para as férias, ele saltava até a altura, cara, 3 meses depois ele voltou saltando muito mais. Mas o cara ficou todo dia pulando 5 horas por dia, cara. Por quê? Para treinar, para pular mais alto, para ter um impulso maior, treinando. Quando a Warner convidou o Jordan para fazer o filme lá que ele fez lá, o Lonely Tunnels, ele disse, cara, eu faço, mas você tem que montar uma quadra de basquete nos estúdios, cara, e ele gravava e jogava, gravava e jogava, gravava e jogava, e treinava, e o documentário mostra lá, cara, eles construíram uma quadra e, cara, ele treinava todo dia, cara, todo dia. Cara, então... E ele cara, já era o Jordan, né? Velho, não é por acaso, cara. Assim, o Friends, aquela série de sucesso, né, mundial, cara, dos integrantes, a pessoa mais famosa ali foi a Jennifer Aniston, que acabou virando a atriz que conseguiu sair. Cara, você vai ver o documentário dela, dos 6 nas férias, ela era a única, que os outros 5 nas férias iam pra Europa, iam viajar, e ela não, cara. Ela pegava outros papéis e nas férias ficava treinava e fazia uma peça, e fazia isso, fazia aquilo, cara. Ela, cara, trabalhava pra caramba, cara. E, cara, das 6 foi a única que conseguiu ter uma carreira e se desvencilhar do seriado. Então, de novo, eu usei 2 exemplos muito extremos aqui de pessoas muito celebridades, mas que mostram que nada é por acaso na nossa vida. Sabe o que é? Todo mundo quer alcançar o que 1% da sua indústria alcança, mas não está disposta a fazer o que 99% das pessoas não fazem. Esse é o ponto. Não, mas pô, eu quero... mas para isso, cara, eu tenho que deixar meu final de semana, eu vou ter que... Não, cara, mas isso aqui... Esse é o ponto. Para você atingir o que só 1% das pessoas atinge, você tem que estar disposto a fazer o que 99% de uma população não está. Cara, é matemática. É matemática pura. Assim, o sucesso, não sei se é essa palavra, porque sucesso, cada pessoa tem a sua definição de sucesso, mas vamos assim dizer, para você alcançar um lugar privilegiado dentro daquilo que você faz, não existe fórmula mágica. Existe trabalho, persistência, resiliência, paciência, que, né, enfim, são a fórmula para você ter possibilidades de chegar lá. Saiu um pouco, você sabe que eu vou viajando no meio do negócio. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Por exemplo, hoje eu tenho uma dificuldade imensa de capacitar meu time, de contratar gente pronta e tudo mais, um gap de mercado e um gap meu de não conseguir ter tempo para capacitar cada vez mais os caras. Como é que tá, por exemplo, aí, onde você tá, em Miami, como é que funciona a capacitação dessa galera? Porque é muito novo, não tem o que se estudar. Como que as empresas estão fazendo de fato para capacitar o cara? Porque pronto não chega. E normal. E como é que é feita a capacitação aí? Como que é palpável isso? Porque aqui a gente vê uma dificuldade muito grande e eu tô falando ainda tipo, de coisas, cara, se chegar tudo isso aqui agora, estamos ferrados de alguma forma, sabe? Como que a galera tá fazendo de fato aí? Cara, eu acredito muito no princípio, é um princípio muito que a gente aplica muito na Starcy. Assim, o mercado ele é sempre soberano e ele é sempre o mundo fora das 4 paredes é sempre mais atualizado do que entre 4 paredes. Onde eu quero chegar, que o mundo exterior, a empresa, ele sempre vai estar à frente da própria empresa.
o conhecimento que existe fora da empresa, ele vai estar sempre sendo superior ao conhecimento que é dado nos treinamentos da empresa, para os seus times, para os seus funcionários. Então, uma forma que eu enxergo extremamente eficiente de você conseguir minimamente equilibrar o conhecimento do teu time com o conhecimento exigido pelo mercado é, claro que existem e devem existir os programas de treinamento e capacitação, sim, para alinhar cultura, valores. Eu acho que os programas de treinamento nas empresas devem ir muito nessa linha. A gente dedica muito na Starce programas internos para alinhar a cultura da empresa, mas para aspectos técnicos, eu acredito que, cara, o livro mais atual dos nossos tempos, chamado Google, ele é a maior fonte de pesquisa que existe, e o ponto aqui é o seguinte: poxa, como que eu, no meu programa de capacitação interno, como que eu estimulo o meu funcionário a ser um autodidata, a ser uma pessoa que aprende por conta própria, a ser uma pessoa que não precisa de treinamento, de programa de capacitação para ele se aperfeiçoar naquilo que as atividades que ele realiza exigem. Então, sabe por quê? Porque se eu faço um programa de capacitação técnico, no dia que termina esse programa, no dia seguinte já está defasado, porque o mercado já tem alguma coisa nova, já tem alguma coisa superior. Então, eu respondendo a tua pergunta de forma objetiva, eu acredito demais que os programas de capacitação eles precisam muito trazer a cultura e os valores que permeiam essa organização e trabalhar muito isso, como funciona, como você trabalha, como que as coisas funcionam por aqui. Mas a parte técnica, eu acredito demais que como que eu, enquanto empresa, estimulo e ensino e capacito o meu funcionário, colaborador, colaboradora a aprender por conta própria, a virar um autodidata implacável. Legal. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem, é o que a gente ama aqui. A gente contrata já com esse perfil e só fica quem tem esse perfil também, porque é a cultura, a empresa que gira dessa forma, o cara que de alguma forma se acomoda não consegue nem conviver com a galera. E você sabe quantas vezes a gente já conversou disso, de cultura, de time, que eu fui de cara perguntar o que tá acontecendo e tal. É muito louco falar disso com você. Outra coisa que, tipo assim, que começa não sei se, agora eu não sei se vou falar besteira mesmo, tá? É uma dúvida que eu tenho. Cara, eu até então nem falava muito de cultura, foi você que pregou muito isso pra gente. Falou, cara, aqui, pra chegar até aqui tudo bem, pra subir de nível, entra um negócio que chama cultura, entra todo mundo correndo atrás do mesmo negócio. Quando a gente pega empresas tipo, gigantescas como essas que a gente já citou, a gente vê também que tem time de tecnologia, time de inovação, time de cultura, que seja. Cara, quando a gente fala de inovação, de teste, já não tem que ser a cultura da empresa toda, todo mundo pensar a mesma coisa? Esse é o nosso grande legado aqui que a gente vive todo dia. Todo mundo que entra, não importa qual setor, ele tem que fazer teste, testar, fazer coisas novas, inovar de toda forma. Quando eu separo, eu estou questionando mesmo o que você acha disso. Quando eu separo, eu coloco uma galera, sei lá, tenho 100 colaboradores, eu falo, separo 20 pessoas para pensar em inovação. Cara, eu não tirei a responsabilidade de 80 e estou esperando um milagre vir desses 20 e automaticamente as outras pessoas falam, cara, já tem gente cuidando disso, eu não coloco tudo no automático? É porque eu fico me perguntando quando eu vejo esses times específicos de cultura, de inovação e tudo mais. Faz sentido eu falei uma grande besteira aqui? Não, velho, eu acho que assim, é que nem um time de futebol. Assim, existem os atacantes que vão fazer gol e não necessariamente porque os atacantes precisam fazer gol que os defensores não são importantes. Você tem as atividades, elas, enquanto equipe, elas é até ideal que existam complementariedades, né? Sabe por quê? O Steve Blank, que é considerado o pai do empreendedorismo moderno, que cunhou o termo startup, que foi o professor do Eric Rie, que escreveu o livro A Startup Enxuta. A gente fez um evento com ele falou uma coisa interessante. Ele disse, olha, assim, existe uma McKinsey criou uma metodologia de inovação chamada os 3 horizontes, onde basicamente ela diz que toda empresa nos dias de hoje ela tem que ter 3 frentes de atuação. O primeiro horizonte, que é o teu hoje, que é o que paga as tuas contas. Você tem que ter times entregando o serviço de hoje, os produtos de hoje, ou seja, que é o que paga. Esse é o horizonte 1. O horizonte 2 é o horizonte de 3 a 5 anos, que é a evolução do horizonte 1, é um novo material que você colocou no teu produto que deixou ele mais barato, é uma nova tecnologia que tornou a user experience melhor, ou seja, esse é o horizonte 2. E o horizonte 3 é o moonshot. É o horizonte de 10 anos que pode reinventar completamente o teu negócio, inclusive matar o que você faz hoje para construir o que você vai fazer amanhã. E aí o Steve Blank ele falou uma vez o seguinte, que toda empresa tem que olhar para esse horizonte 3, porque
é o que você comentou, Douglas, no início. Não seriamente o que eu fiz até aqui é o que o mercado vai me exigir daqui para frente, né? Então, esse time de inovação, ele precisa trabalhar, eu não sei se o nome é time de inovação, enfim, mas essas pessoas que olham, por exemplo, lá para frente, precisa existir. E o Steve Blank, ele falou o seguinte, olha, os funcionários de uma empresa, os colaboradores de uma organização, são as pessoas que pagam o salário da organização. Os times de inovação são os que vão pagar a aposentadoria. E os líderes têm que fazer esses dois times conviverem juntos. Então, acho assim, os times, eles defensor, lateral, meio campo, isso forma um time de futebol vencedor. Time de inovação, time de vendas, time de marketing, poxa, isso forma uma empresa. Sensacional. Você acabou, eu vou contar uma história aqui que vai acabar revelando a idade, né? Você contou que às vezes um negócio, prestando inovação, ele tem que às vezes desfazer o próprio negócio para começar outro. Eu sou mais antigo, eu sou da época que não tinha Google, não tinha Facebook, não tinha Amazon, não tinha nada disso. A empresa que eu olhava, eu venho da fotografia e do audiovisual. A empresa que eu era apaixonado, que eu olhava assim, cara, é a maior do mundo e tudo mais, era a Kodak. E eu sei que é uma história, um caso batido e tal, mas realmente fez parte da minha realidade. Eu comecei com 14 anos com fotografia, já estou com quase 40. Então, passei por ali e vi aquilo como algo surreal. Cara, e a Kodak quebrou simplesmente por não acreditar na inovação. Não quis parar de fazer filme, não quis parar de revelar fotos, não foi para a transição do digital, de fato. E, cara, olha que loucura, mas olha também que essas empresas gigantes aprenderam com isso, porque você vê que elas pensam muito em inovação, não cometem o mesmo erro da Blockbuster e tudo mais, sabe? Tipo assim, você vê que eles aprenderam com o erro, isso eu acho muito doido, porque, cara, pra mim foi algo surreal ver esses caras fecharem de alguma forma, mas eu também acho muito louco que eu vejo que essas grandes empresas também hoje testam inovação, fazem e testam, e testam, e testam de novo, mas estão atentos, não falam, não, eu sou o líder de mercado, é assim que vai ser porque é o que manda no mercado, sabe? Hoje em dia é o planejar executando, né? O mercado, de novo, né? O mercado sempre dita as tendências. Então, eu, enquanto empresa, na medida em que eu consigo identificar uma tendência, se essa tendência significa eu ter que abrir mão de um produto que eu tenho hoje, que seja ele vencedor, para construir uma versão desse produto que o mercado agora queira, eu tenho que ser apto a fazer isso. É por isso que, assim, a grande parte das pessoas que constroem algo se apaixonam pelo seu produto. É claro que a gente tem que ter um carinho por o produto que a gente construiu e tudo mais, pela empresa, muitas vezes, que a gente construiu, mas eu sou muito fã e eu adoro primeiro me apaixonar por problemas, depois pelas soluções. Por quê? Porque problemas são eternos, as soluções elas mudam. E se eu sou um apaixonado pela solução, pelo meu produto, pela empresa, enfim, quando o mercado me dá sinais que eu tenho que evoluir esse produto, criar um novo, desfazer dele para criar um novo, se eu sou um apaixonado pelo produto, em geral eu tendo a tardar em tomar essa decisão, eu tendo a tentar apostar mais naquilo, e meu amigo, já foi, tá na hora de você, e problema não. Eu vou dar um exemplo aqui, desde que o ar tem o ar-condicionado, quebrou, tô com problema, tem que consertar o ar. Somos aqui confessando a idade, lá na minha época que eu era... Como é que resolvia esse problema? Eu tinha páginas amarelas, eu pegava as páginas amarelas, ia lá assistência técnica, encontrava ar-condicionado e ligava, e aí eu achava um técnico para resolver o problema. Hoje em dia, o problema consertar o ar-condicionado continua existindo? Continua. Mas o produto que resolve esse problema, páginas amarelas, existe? Não existe mais. Evoluiu, existem outras formas hoje para você encontrar uma assistência técnica. Então, problemas são eternos. Soluções, elas evoluem com o tempo. E é por isso que eu sou um apaixonado por problemas, por resolver problemas. Por quê? Porque quando o mercado me sinalizar que, Maurício, esse produto que vocês têm hoje na Starce não serve mais, na hora a gente corta e, cara, vamos construir um próximo, porque a gente quer resolver o problema. Você, como empresário e tal, de uma empresa ainda de tecnologia, de inovação, de uma escola disso, eu imagino que, tipo assim, você deve escutar muito essa pergunta. Hoje eu fico pensando assim também, cara, a gente vê o modelo de negócios gigantesco como Google, Facebook e tudo mais, Amazon e tudo mais. Cara, quando a gente pensa nesses caras, é tão utópico, tão longe da gente,
mas eu tenho sim que de alguma forma, me referenciar nesses caras, seguir de alguma forma o que eles estão fazendo, mesmo que esteja tão longe, sabe? Tipo, não sei se eu consegui fazer a pergunta certa, porque a gente sempre escuta falando disso. Uma historinha besta também que fez muito sentido. A primeira vez que eu fui no Google com o Derek, cara, tem lá, faz 5 anos, pra gente já faz bastante tempo. A gente chegou lá, aquele negócio dos puff, aquela coisa toda, a gente falou, cara, na verdade a gente sempre transfere a responsabilidade. A gente falou, cara, eu acho que nosso time não tá pronto pra ter essa liberdade. Acho que, tipo assim, nosso time não tem maturidade pra isso. Cara, era gente que não tinha e tava já falando que os outros também não tinham, sabe? Mas e se eu começar a olhar agora o que eles fazem, não tende a dar mais errado. Eu tenho um pouco de medo disso. Não sei o que você acha disso. Você deve escutar muito disso nas aulas. Você faz o cara, pô, e aí? Eu sou aqui do interior de São Paulo. Dá para eu começar a tentar replicar algo que esses caras fazem? Eu acho que todas as referências elas são positivas e a gente tem hoje o privilégio de poder acessar conteúdos de praticamente qualquer empresa do mundo 24/7 e a grande parte gratuitos. Então, acho que assim, as empresas que conseguem o lugar ao sol, elas não conseguem o lugar ao sol por acaso. De novo, aquela mesma história do sucesso que a gente falou das pessoas, né, na questão do profissional, na questão empresarial da mesma forma. Então, pô, se o Google alcançou o que alcançou, a Apple, a Amazon, a Meta, poxa, o Walmart e tantas outras empresas, a gente falou aqui de empresas de tecnologia, mas, cara, empresas de outros setores, são, cara, o que a Zara é no varejo, o que em outras... Ou seja, são cases que, obviamente, valem ser estudados. Alô, voltou? São cases... Voltou, desculpa. São cases que valem ser estudados. Por exemplo, o John Deere, a mudança fantástica que ela fez de ser uma empresa que vende produto, trator, enfim, para se tornar uma grande empresa, um grande data center da sua fazenda que controla, cara, uma mudança radical que ela fez há cerca de alguns anos atrás e que passou a ter um comportamento muito parecido com empresas de tecnologia. Cara, então, acho que as referências elas são sempre positivas e na medida que você consegue, o termo em inglês é localization, né? E na medida que você consegue pegar esses cases, essas estratégias e localizar, ou seja, adaptar para a tua realidade, eu acho que aí é onde mora, aí onde é o sweet spot, é onde mora a oportunidade. É você pegar o que há de melhor e conseguir traduzir para a tua realidade. No interior do Rio Grande do Sul, na capital, em Salvador ou em qualquer outro lugar do mundo. Mas, na minha visão, os cases eles são super bem-vindos e eu acho que são uma forma da gente conseguir entender e absorver um pouco das estratégias que estão sendo bem utilizadas pelas empresas que estão conseguindo destaque no mercado. Seguindo isso que você falou, cara, eu uso duas coisas como norte aqui. A primeira, para me manter inovando de alguma forma, eu sempre penso como é que eu vou deixar o meu nicho mais atrativo, o meu negócio mais atrativo, sabe? De fato, sempre pensar em deixar mais atrativo. Automaticamente, eu continuo inovando. Outra coisa que eu também tento fazer o melhor possível, é pensar na jornada do cliente, a experiência que a gente causa. Porque o cliente é o maior termômetro de inovação, ele também está atento, ele também sabe o que está acontecendo. Então são duas coisas que eu fico muito atento quando eu falo de empresas grandes, assim, a gente vê que realmente pensam muito na experiência do cara, eles pensam no que vai ser entregue, no que de fato, você compra um negócio, mas vem mais do que o esperado, automaticamente você está sempre inovando. É duas regras que eu sigo muito quando eu falo de empresa grande. Eu não consigo pensar igual a gente falou, num time diferente, num time de inovação e tal, mas o básico que eu considero que eu consigo me manter inovando são essas duas coisas. Faz sentido também? Demais, assim, o livro Organizações Exponenciais, que foi um marco que trouxe de uma forma com uma abordagem muito simples e didática os princípios dessas empresas, vamos assim dizer, contemporâneas, né, que vieram com novas formas de gestão do mercado e conquistaram a liderança dos seus segmentos, como Netflix, como Uber, como Airbnb, como Google, E o livro ele traz em algum capítulo, ele fala assim uma diferença muito clara entre as empresas da década de 80 que eram líderes dos seus segmentos e as da nova geração. Então o que ele fala? Ele fala que as empresas lá atrás, as clássicas empresas que nasceram no jeito clássico americano de se construir negócios, basicamente você tinha 3 grandes públicos e você priorizava da seguinte forma: eu primeiro atendo meu acionista, depois o meu funcionário e depois o meu cliente. Ou seja, primeiro eu tenho que entender
atender os interesses dos meus acionistas, depois o do time e depois o do meu cliente. E o que o livro faz é um paralelo ao contrário, dizendo que essa nova geração de empresas, essas que a gente mencionou aqui, elas inverteram essa lógica. E onde primeiro eu me endereço e me preocupo com o meu cliente, depois com o meu time e lá no final com o meu acionista. E isso talvez mostra muito, trazendo teus pontos aqui, Douglas, esse alinhamento, assim, o quanto essas empresas dessa nova geração colocam o cliente acima de tudo. É o caso da Amazon, que passou mais de década não sendo uma empresa profitable, o Bezos tendo que bater lá com o acionista todo tempo dizendo por que ele estava fazendo isso e tentando, ou seja, o acionista estava aqui na terceira posição, eu estou entregando melhor para o meu cliente, uma hora virou. Mas o ponto é, cliente, time, acionista, nessa ordem, onde o cliente em primeiro lugar, é para ele que eu faço tudo que eu faço. Então, acho que sim, existe uma lógica e vale uma dica de leitura aqui, Organizações Exponenciais, um livro fantástico. Quando a gente fala, Maurício, nos próximos anos, dúvida de Douglas de novo, tá? Eu estou aproveitando para colocar tudo que eu tenho de dúvida aqui. Quando a gente fala, de repente, nos próximos anos, tal, por exemplo, como que eu vou falar? Quer ver? Quando você pensa aí, galera, escreve da cidade que você está nos vendo aí, eu adoro ver a conexão Brasil afora, às vezes tem gente de outras partes do mundo aí nos assistindo. Coloca aí, cidade e estado, para a gente ver de onde vem essa audiência aí. Quando a gente fala dos próximos anos, eu sempre penso o seguinte, muito disso de eu poder pensar só no cliente, muitas dessas empresas gigantes poderem pensar dessa forma, só no cliente, a gente sabe que teve muita coisa de venture capital, teve muita gente que investiu, muita gente que bancou tudo isso. Não pode acontecer de ter menos inovação, menos teste, porque a gente está numa pegada agora que a gente vê, que acredito eu que as empresas que trabalham com investimento estão pensando muito mais hoje em caixa do que no LTV e tudo mais. Você vê que aqueles investimentos malucos não acontecem mais, mas você vê que saiu até uma onda que como se estivesse acabando as VCs de fato. Acho que não, mas eu acho que essa inovação toda pode dar uma quebrada. Ou estou falando algo nada a ver? Não. E é aquilo que a gente falou antes, momentos adversos e turbulentos são momentos que mudam indústrias inteiras, é quando o jogo vira, é quando o jogo muda, e eu acho que esse movimento que está acontecendo na indústria Venture Capital, na minha humilde visão, é um movimento positivo, no sentido de cada vez mais a seleção ela ser feita com bases mais sólidas, né, com indicadores mais sustentáveis, um olhar muito mais crítico, com análises muito mais profundas. Acho que assim, só para quem não está por dentro desse movimento, mas a indústria de capital de risco, né, de venture capital, que é a indústria que financia basicamente as startups, ela de março para cá, por conta desse cenário de instabilidade, ela pisou no freio e o montante de investimentos de venture capital caiu drasticamente e está tendo um período de análise sobre essa indústria como um todo. E eu acredito que o pós ele vai ser muito mais positivo, porque a gente vai ter, na minha visão, um cenário de análise muito mais robusto do que a gente tinha e assim, que vai eliminar cada vez mais o que é espuma, né, do que são os negócios de fato promissores e com a capacidade de agregar valor às pessoas. Então eu acho que sim, a gente está num período adverso, períodos adversos são períodos que historicamente mudam o jogo, e eu acredito que, especificamente na indústria de venture capital e no investimento em startups, isso vai ser bem positivo. Caminhando para o final aqui, Maurício, no meio dessa conversa toda, você sabe que minha cabeça fica louca aqui, eu queria uma dúvida, e eu queria a tua opinião. Por exemplo, hoje, estou com uma empresa aqui, você está com sua empresa, a gente pode pensar o seguinte, eu posso catar e começar a fazer o agora, porque as empresas estão fazendo de inovação e tudo mais. Na hora que eu começar a fazer certo, eles já vão estar, lá na frente eu já vou estar atrasado. Então, já corro um risco aqui. Só que se eu também pensar em fazer diferente, correr atrás de inovação e tudo mais, pode ser que eu dê muito errado o tiro que eu escolhi, o norte que eu escolhi. A gente também caiu num negócio aqui arriscado, tipo, eu não quero fazer mais do mesmo, mas bem pessoal. Você, o que você aprontaria numa situação dessa? H1, H2, H3. É o que a gente faz na Startse, que eu comentei antes, é a metodologia hoje que basicamente toda empresa que trabalha
a inovação ela usa, de uma certa forma, esse framework da McKinsey H1, H2, H3. Ou seja, eu tenho uma estrutura, eu tenho que endereçar a demanda atual do meu mercado, ou seja, eu estou aqui para servir o mercado, então eu tenho que ser prestativo no meu hoje, eu tenho que ter o meu tempo comprometido com a necessidade atual do meu cliente, de novo, cliente em primeiro lugar, então eu tenho que satisfazer. Agora, eu tenho que também me preocupar com a evolução desse cliente. É por isso que a gente começou aqui falando sobre metaverso. Cara, essa galera de 30 anos já está no metaverso. Essa galera, eu tenho um colega meu aqui de Orlando que falou o seguinte: Maurício, meu filho fez 14 anos. Sabe qual foi o presente que ele me pediu? Eu disse: o quê, cara? Pediu um óculos? Pediu o quê? Não, cara, ele pediu uma conta na Coinbase. A Coinbase é uma exchange de criptomoeda. Ele quer comprar criptomoeda. Ele quer, por quê? Porque os joguinhos dele, cara, com 14 anos. Então, olha, assim, this is the road que a gente vai ver daqui para frente. Então, assim, é por isso que o inesperado ele vai fazer cada vez mais parte das nossas vidas, e enquanto empresários e empresárias, essa imprevisibilidade ela tem que ser colocada cada vez mais no contexto. É por isso que o 5-year business plan não existe mais, né? O plano de negócio de 5 anos. Isso aí, a gente tem que ter um plano, mas a imprevisibilidade ela tem que fazer parte desse plano. Por quê? Porque as tendências elas são cada vez mais cíclicas. Então, respondendo a tua pergunta, existe o conceito chamado o conceito da ambiestria, ambidestro. Você tem que ser hoje um ambidestro. Você tem que ter essa capacidade de ser um barco pirata, ágil, rápido, que busca caminhos, né, que você vai por atalhos, que você tem essa característica, né, de ser um bandeirante que vai lá e desbrava, mas você também tem que ser um Titanic, né, que endereça o que o teu cliente quer, que se move muitas vezes com muito mais solidez, né, com muito mais... Então, a ambiestria, como é que eu uno esses dois mundos? Né? E é por isso que hoje a gente vê big corporations com braços cada vez mais diversos, com cada vez mais barcos piratas, né? Ou seja, fazendo inúmeras ações, porque é ambiestria, e por isso que a gente vê inúmeros barcos piratas, inúmeras startups fazendo parcerias com grandes empresas, enfim. Então, acho que, respondendo de forma objetiva, essa ambiestria, essa capacidade de unir no mesmo ambiente o H1, H2, H3 que a gente mencionou antes, né? O meu hoje e o meu amanhã é uma necessidade cada vez mais iminente. E é por isso, respondendo, finalizando, que na minha visão, por todas as características do mundo atual e pela quantidade cada vez maior de cases de sucesso, de empresas que estão nascendo sob uma nova forma de gestão, é por isso que eu acredito que esse momento que a gente vive hoje ele é muito especial, porque eu acho que a gente está vivendo uma reescrita na maneira de se criar e de se gerir negócios. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje vai ser conteúdo obrigatório em livros didáticos de qualquer curso de negócios daqui 5, 6, 7 anos. Né? Então, é por isso que eu sou um otimista e um entusiasta desse período que a gente está vivendo na história. Maurício, vou te agradecer, vou te liberar, que já estou te pegando mais de 1 hora aqui. Cara, muito, muito obrigado. Sempre, chega a doer a cabeça de tanta informação que vem. Você é um cara sensacional. Agradeço pela parceria de sempre. Sempre que eu te chamo, você nunca me falou um não. Então, cara, obrigado de coração. Obrigado para todo mundo que estava aí, que ficou desde o começo até o final. A gente vai deixar assim a live gravada. Esse conteúdo a gente não pode deixar de bobeira. Então, muito obrigado, Maurício. Muito obrigado para a galera que participou. Cara, uma honra ter feito isso com você. Uma honra mesmo. Honra é minha. Obrigado. Valeu pelo convite. Valeu, mestre. Até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.